Olá pessoal, paz seja convosco, que Deus abençoe suas vidas. Estou novamente aqui para trazer uma palavra a vocês, a palavra de Deus. Peço que compartilhem o vídeo com mais pessoas para o crescimento desse canal. Deixe aí seu joinha, seu comentário, vai ser muito bom para o canal. A minha alegria aqui é de estar aqui somente para pregar a palavra e unicamente a verdade. E hoje nós vamos abordar um texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir, onde vai falar ali sobre o perigo dos falsos mestres. Pois bem sabem vocês que vivemos hoje tempos trabalhosos, tempos difíceis, como Paulo falou. Vivemos em momentos em que se cumpre o que Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Pois muitas pessoas que criam num Deus verdadeiro, na palavra pura e verdadeira, que eram contra o adultério, que eram contra o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, que eram contra a mentira, que eram contra as falsas doutrinas, hoje estão tombando, indo e seguindo a esses falsos pastores que vivem nesse erro e ensinam aos outros que nada tem a ver, que eles podem viver a vida, que o importante é eles ser felizes e que não importa se eles vão queimar no fogo do inferno ou no lago de fogo. Portanto, é uma palavra exortativa, mas é a palavra que tem que ser pregada, a palavra de Deus. Pois bem, no começo desse capítulo, Pedro continua falando sobre a questão dos ensinos incorretos que se introduziram na igreja. O apóstolo começou a falar sobre isso no capítulo 1, a partir do versículo 16. E nesse segundo capítulo ele diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos os seguirão, é como eu citei no início, as suas dissoluções. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pedro aqui faz uma referência rápida aos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres do passado, dizendo que da mesma forma que aconteceu no passado, a igreja também sofrerá esse tipo de ataque. Claro que não serão ataques de perseguição física como aconteceu lá na primeira carta de Pedro, os quais eles sofriam ataques físicos. Aqui ele está se referindo não a ataque físico, mas sim a ataques à sua fé, com ideias que vão contra a palavra e que confundem as pessoas. Além de afirmar que essas heresias entrarão na igreja de maneira sutil, Pedro também nos diz: muitas pessoas seguirão essas dissoluções. Essa é a grande verdade. Há multidões ou milhões de pessoas seguindo esses falsos pastores. Essas pessoas, esses homens e mulheres que dizem pastores ou pastoras, mas que deixaram o verdadeiro evangelho, que deixaram a verdadeira palavra e que hoje seguem essas doutrinas de demônio, que pode tudo, que tudo pode e que nada os afeta e que eles não perdem a salvação por causa disso. Isso acontece, pois, na sua maioria, essas ideias e heresias atendem aos desejos pecaminosos que temos, o nosso próprio desejo pecaminoso da carne. Por isso vemos tantas ideologias frutificarem fortemente dentro da igreja hoje. Uma delas
que Paulo combateu em Gálatas capítulo 2 foi a de algumas observâncias da lei, que algumas das observâncias da lei eram necessárias para os cristãos. Essa foi uma ideologia que atacou a igreja primitiva, afirmando que as obras eram necessárias para a salvação. Não estou, claro, aqui apontando o dedo para nenhum pensamento ou nenhuma igreja, estou apenas, como Pedro fez, alertando para a nossa necessidade de conhecermos profundamente o Senhor e a sua palavra, pois tudo o que nós precisamos saber está aqui nas Escrituras, para que não sejamos levados a todo o vento de doutrina, como o próprio Paulo nos ensina, para que não sejamos mais meninos inconstantes ou sem firmeza, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e que com astúcia enganam fraudulosamente. Pedro também fala sobre a consequência de falso ensino. Mas antes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens ou mulher têm o prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando ou enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição ou filhos malditos em outras traduções, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Pedro, ele nos ensina que assim como os animais irracionais, são aqueles que abrem sua boca para ensinarem corretamente a igreja, como seres que apenas seguem a natureza pecaminosa. O que vemos hoje, irmãos, é muitos ensinando o erro. O que mais tem matado a igreja hoje é o adultério, é o divórcio, é o segundo casamento, é o terceiro casamento, é o quarto. Tem pastores com 6, 7 casamentos aí nas costas. E esse tipo de gente, eles estão levando multidões de pessoas para o erro e para o inferno, porque eles estão pregando aquilo que eles vivem e dizendo às pessoas que aquilo que eles estavam fazendo é errado, que eles não precisam disso, que eles têm que ser mais que felizes, eles têm que aproveitar. Vão lá, case de novo com seus cônjuges vivos, vão lá, aproveita a vida, aproveite os momentos de sexo. Vocês estão desejosos de sexo, vão lá. Vocês querem aproveitar os prazeres mundanos, vão lá, não tem problema algum. Deus é Deus de misericórdia. Deus, Ele não está preocupado com nada disso. Estão salvos, são salvos pela graça, então pode fazer engano do diabo, isso aí, para levar muitas pessoas infelizmente, a perdição eterna. A consequência de tudo isso é que essas pessoas, infelizmente, elas vão morrer no pecado, por causa da sua corrupção espiritual. Isso acontece porque são pessoas que não têm o prazer no Senhor, nem na sua lei, mas sim naquilo que satisfaz diariamente, nos seus prazeres imundos da carne, nos seus adultérios e em outros pecados que seguem na sua vida. Ao fazer isso, eles levam consigo algumas pessoas que realmente eram sérias na presença de Deus, mas que agora seguem esses ordinários chamados homens de Deus, que são homens pecaminosos, pastores falsos, que pregam doutrinas falsas e que não usam a Bíblia para pregar, ou que pegam textos isolados e não pregam a verdade bíblica com textos e contexto e ensinam uma inverdade para esse tipo de pessoas, a quem Pedro refere como
almas inconstantes são esses que simplesmente se deixam levar por essas doutrinas malditas que são ensinadas por esses homens sem caráter, sem temor de Deus. Paulo diz que nós não devemos ser inconstantes, então nós não devemos cair no erro de tantas pessoas que são levadas pelo espírito de engano. O erro de Balaão, que é citado nesse trecho, foi justamente o de profetizar o que lhe convinha, para atender o desejo da carne, a sua ganância, porque ele ia ganhar dinheiro para fazer aquilo. Pedro diz que ele amou mais o prêmio da injustiça do que a Deus. Ele não estava preocupado com Deus, ele estava preocupado com fazer aquilo que para ele era bom. Ele estava simplesmente focado no prêmio da injustiça. O ensinamento que nós recebemos aqui é que devemos sempre tomar cuidado quando aprendemos, interpretamos e também quando ensinamos sobre a palavra. Nossos desejos carnais não podem fazer com que o nosso entendimento seja distorcido. Existimos para a glória de Deus, não para as nossas próprias vontades. Por fim, falando sobre pessoas que acabam seguindo esse falso profeta, Pedro diz: porque melhor lhe foram não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhe foram dado. Desse modo sobreveio-lhe um provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. O que aprendemos aqui é que não podemos desprezar essa doutrina, que nós devemos permanecer firmes à palavra de Deus, a verdade e os mandamentos fiéis do Senhor. Em todo o tempo, nós devemos viver essa palavra. Foi o que também Paulo disse a Timóteo, para que nós vivemos essa palavra. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você simplesmente fala: esse pastor serve para mim, porque ele prega o que eu quero ouvir. Amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas. Mas ele diz: mas tu, Timóteo, seja sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Pedro e Paulo nos ensinam que precisamos estar firmes no Senhor, para que não sejamos enganados pelas nossas próprias vontades, nos voltando para ensinamentos que não são verdadeiros. Só conseguimos fazer isso quando nós lembrarmos que não são nossos desejos que governam nossas vidas, mas sim a vontade de Deus para nós. Nós não estamos no trono, Deus está no trono. Somente Deus está no trono. O que eu quero dizer para vocês ainda, irmãos e irmãs, talvez você está aí ouvindo a voz de pastores, está lembrado em igrejas que o seu pastor está no segundo, no terceiro casamento, o seu pastor diz que tudo pode, que o jovem pode namorar, que não tem problema nenhum se aconteceu a questão sexual, que não tem problema algum, ou uma mentirinha ali não tem problema. Você contar uma pequena mentira não tem problema algum. Você pode ver, você tem que ser feliz, porque você está vivendo pela graça. Eles vêm mansamente falando para você: seja feliz, vai lá, arruma uma pessoa, case, seja feliz. Você lá namore, seja feliz, mesmo errando, se acontecer questões sexuais, não tem problema. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Olha,
fica em paz. Então eles vêm com palavras mansas para você, eles conseguem ludibriar você, quando você se afasta da verdadeira palavra de Deus, quando você deixa de viver a sã doutrina, porque o maior exemplo de nós seguirmos a Cristo não é o homem, é apenas a palavra de Deus. Ela nos mostra toda a verdade. Mas sabe o que diz hoje? As pessoas que querem viver na inverdade e que ouvem esses falsos profetas, elas dizem somente uma coisa: que nós somos religiosos, porque pregamos a verdade de Deus. Mas na verdade, religiosos são os malditos que pregam o evangelho enganoso e mentiroso que não é de Deus. Esses são os religiosos, como os fariseus faziam, eles fazem. Faz isso e não faz aquilo que é certo. Os fariseus crucificaram Jesus porque Jesus falava a verdade, mas eles continuaram nos seus deleites, nos seus desejos sexuais, nas suas mentiras, nos seus enganos, nas suas doutrinas falsas. E quantos estão aí nessa situação? Talvez você, meu irmão, está aí no segundo, terceiro casamento e não se sente culpado. Eu digo para você, toma uma decisão na tua vida, ou você fica sozinho, ou você conserte a tua vida, porque não tem meio termo. Enquanto o teu marido ou a tua esposa estiverem viva, você não tem direito nenhum de se casar novamente, você não tem esse direito. Você fez uma escolha, você casou com essa pessoa, se não deu certo, ou você vai lutar para reconciliar, ou você vai ficar sozinho ou sozinha. O que você tem que fazer é viver a palavra de Deus. Hoje a igreja virou isso que vocês estão vendo. Tudo pode, tudo pode. E quando você fala da palavra de Deus, vem pessoas para você com palavras de ódio contra você. Eles te odeiam porque prega a verdade, mas eles preferem amar aquele pastor com todo o coração e aquela igreja que está ensinando a inverdade, do que amar ou respeitar o profeta de Deus que está falando a verdade, que está pregando a sã doutrina. E por isso que a preocupação de Pedro e de Paulo é que a igreja vivesse a sã doutrina, que a igreja não desse ouvido para esses lacaios, para esses imundos que estão cheios de imundícia, cheios de pecado. Os seus leitos são leitos de pecados e estão ensinando isso ao povo, estão dizendo que está tudo certo e as pessoas estão aceitando. Então, meu irmão, se você estiver nessa situação, você, meu irmão, minha irmã, se levante enquanto é tempo. Deus ainda te perdoa hoje. Se você levantar hoje e pedir perdão, se você se colocar de joelhos diante do Senhor, dizer: Senhor, me perdoa. Teve um tempo de cegueira na minha vida, mas eu estou mudando, estou saindo disso, estou acordando para servir ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, lute pela verdade. Jesus está às portas. Você que pregou tantas vezes sobre a volta de Jesus, que mostrou visões maravilhosas que Deus te deu sobre a volta de Jesus, você que proclamou ao mundo que as pessoas foram convertidas através da palavra que Deus te usou, volte a fazer a vontade de Cristo, volte a fazer a vontade do Senhor. Não usem de palavras de ódio na internet ou pessoalmente contra os pregadores que anunciam ainda a palavra de Deus, que são pouquíssimos, mas faça a vontade de Deus. Não pense não que Jesus não ama vocês, Ele ama, e eu amo cada um de vocês, por isso eu trago a verdade. Por mais que seja criticado, massacrado, machucado, mas eu levo a verdade do Senhor, porque ela é única. E eu digo para vocês que estão distanciados de Cristo, volte para Ele, viva a sã doutrina, peça perdão, e vocês verão que a glória do Senhor descerá sobre suas vidas. Amém, meus queridos e queridas? Deus abençoe vocês poderosamente. Eu amo vocês em Cristo Jesus, e enquanto Deus me der vida, vou estar trazendo a palavra verdadeira para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.